Olá, meus companheiros, olá, minhas companheiras. Estamos na reta final desse lamentável episódio do STF, em que está negando o habeas corpus ao presidente Lula e dessa maneira ferindo mortalmente a nossa Constituição. No momento, o placar está 5-4 contra o presidente Lula. Contudo, teremos o voto do Celso de Mello, que com certeza também vai votar a favor da concessão do habeas corpus. Teremos um empate de, então, 5-5. Contudo, infelizmente, a presidente Carmen Lúcia, a mesma que se encontrou em casa, em sua própria residência com o presidente ladrão, ela vai ter a palavra final. E alguns detalhes eu quero chamar a atenção dos companheiros para esse julgamento. Agora o ministro Marco Aurélio Mello está chamando a atenção para o fato de que a própria Carmen Lúcia falou que julgar o processo da segunda instância por causa do Lula seria apequenar o STF. Mas na verdade o STF já foi apequenado há muito tempo, concedendo o salvo-conduto ao Aécio Neves. A própria Carmen Lúcia decidiu isso naquela questão do Aécio, fechando os olhos para o golpe de parlamentar e jurídico que deram na presidente honesta Dilma Rousseff. E eu quero chamar a atenção também que alguns detalhes não podem passar. Ontem, eu não assisto mais a Rede Globo, mas através dos noticiários eu percebi que ontem nós tivemos uma pressão incessante da Rede Globo em cima do STF. Vocês acham mesmo que foi em vão a fala do William Bonner, lendo o depoimento de Vilas Boas, o general, dizendo que se o STF não prendeu Lula, a intervenção militar iria acontecer? Os companheiros acham que isso foi em vão? Rosa Weber sofreu uma pressão intensa e no voto que a Rosa Weber proferiu, muito confuso, ela não conseguiu determinar aquilo que ela havia falado anteriormente, muito pelo contrário, ela ora dizia uma coisa, depois já falava completamente o contrário. Estou desde 2 horas da tarde acompanhando esse julgamento. Lamentável saber que a nossa Constituição, que milhares de pessoas lutaram para que ela fosse criada logo após a ditadura militar, está sendo rasgada para atender os interesses da mídia. Quero dizer também que quero parabenizar, nunca me imaginei falando isso, parabenizar o Gilmar Mendes pela coragem em detonar a Rede Globo de televisão e falar da pressão que a mídia fez sobre o STF nesse caso. Os votos do Alexandre de Moraes já esperavam que seria contrário, ele foi nomeado pelo presidente ladrão. Então nós estamos vendo nesse dia triste, nesse dia lamentável, um STF completamente aniquilado moralmente. Então, o Marco Aurélio, nesse momento, está proferindo o seu voto a favor do habeas corpus, respeitando a Constituição dessa maneira. Mas, infelizmente, o cenário é tenebroso para os militantes do PT, para os militantes principalmente da democracia. Cabe a todos nós agora nos mobilizarmos e irmos à luta defender o nosso presidente e principalmente, além disso, agora a questão além de defender o presidente Lula é defender a democracia. Muitos acharam, eu recebi mensagens aqui no WhatsApp perguntando se eu não iria falar. Estou falando, porque quem é do PT não foge da luta. Quem é militante do PT sabe o significado de jamais desistir. Mesmo com a nossa derrota no STF, a luta não para. Perdemos uma batalha, perdemos,
Infelizmente, o presidente Lula pode ser preso a qualquer momento. Para as pessoas que estão comemorando, eu quero que coloque a mão na consciência e pense o seguinte: ele está sendo condenado por um triplex que já ficou comprovado que não é dele. Basta vocês se lembrarem disso. Guardem isso na memória de vocês. Eu estou começando minha carreira como professor de história agora, praticamente, e eu tenho certeza que lá na frente os livros de história vão mostrar o que está acontecendo, né? Uma aberração jurídica, um golpe com o Supremo e tudo, como falou o Romero Jucá, aquele bandido. E como eu falei agora há pouco, Lula está sendo condenado por um triplex e já ficou comprovado que o triplex não é dele. E mesmo assim estão orquestrando tudo isso para perpetrar sua prisão. Ainda não sabemos qual é a posição do Partido dos Trabalhadores, mas nós vamos à luta sim, não vamos desistir. Como eu falei, quem é do PT jamais vai desistir de lutar, jamais vai desistir de proferir sempre a verdade e lutar pela que nossa Constituição seja respeitada. E enquanto nós temos esse caso, o caso do nosso presidente Lula sendo julgado dessa maneira vexatória, nós temos também o caso do Aécio Neves, né, que também teve o mesmo sentido. Ficou empatado, 5-5, quando chegou na Carmen Lúcia, ela decidiu a favorável a ele. Uma posição favorável àquele bandido. E o presidente Lula, o tratamento é completamente diferente. Simplesmente porque eles aceitaram a imposição da mídia e aceitaram simplesmente a fala de Vilas Boas, um general que ameaçou promover uma ditadura, uma intervenção militar, caso o STF não prenda o presidente Lula. Estou, obviamente, chateado, angustiado, revoltado com essa situação, porque além do presidente Lula, milhares de pessoas brasileiros serão afetados com isso. Se você está comemorando essa aberração, preste atenção no que está acontecendo. Porque o que está acontecendo é a nossa Constituição sendo ferida. Basta você colocar a mão na consciência. Aquelas pessoas que ontem foram protestar, meia dúzia de gatos pingados, que hoje também foram à porta do STF fazer pressão, eles são completamente alienados, pertencentes à classe média alta. Agora, quem é da classe média baixa, quem luta todos os dias para garantir o pão, levar o pão para casa, está sofrendo cada vez mais com a atual situação. O presidente, o candidato que poderá retirar o Brasil dessa situação, está passando por esse momento trágico, esse momento lamentável da nossa história. Como eu falei agora há pouco, a gente não vai se esconder, pelo contrário. A luta vai continuar e vamos até o fim. E aqui no Sem Censura, isso aí não vai abalar, pelo contrário, vamos continuar lutando a favor da nossa democracia e contra esse tipo de juízes, como a Rosa Weber, por exemplo, que falou, e ela disse simplesmente que ela ia votar contra o habeas corpus porque ela ia votar a favor do colegiado, ele iria votar a favor do STF e não cumprindo uma vontade dela. Ou seja, ela abriu mão da sua posição para atender os interesses do STF completamente manchado, completamente sem caráter, sem moral, né? Então, Sem Censura hoje lamenta muito essa decisão, mas a luta continua. Vamos até o fim, defendendo não só o presidente Lula, mas também defendendo a nossa Constituição. Lembrando que a Carmen Lúcia, ela simplesmente se representa o que há de interesse da mídia, né? Sempre aparecendo na Globo News, como eu falei agora há pouco, recebendo em casa o presidente ladrão,
dando entrevistas e sempre se posicionando contra o presidente Lula. E, mais uma vez, preste atenção porque a nossa Constituição está sendo rasgada nesse momento. Esse dia 4 de abril de 2018 é um dia marcante na nossa história, um dia lamentável, em que a democracia mais uma vez está sendo vilipendiada. E se eles pensam que nós vamos ficar calados, que nós vamos aceitar pacificamente essa escória dessa elite suja, dessa elite imunda, podem ficar despreocupados que isso não vai acontecer. E aqueles pobres de direita que estão comemorando, aqueles pobres de direita que na maioria das vezes teve um salário elevado no governo Lula, que no governo Lula conseguiu comprar o seu carrinho, que no governo Lula teve uma vida mais digna, aqueles pobres de direita que hoje estão cuspindo no prato que comeu, eu tenho certeza que lá na frente vão se arrepender. Vão se arrepender de estar falando desse monte de besteira que estão falando por aí. E infelizmente é isso. Essa censura encerra nosso vídeo. Qualquer tipo de comentário estamos abertos a debater. E democracia ela será reconstruída, porque agora nós estamos no estado de exceção, uma ditadura da toga como nós estamos vendo no dia de hoje. Saudações a todos, companheiros, não vamos desistir e defender não só o presidente Lula, mas também a nossa democracia. Um grande abraço a todos e até a próxima.